Você acha que o narcisista vai sofrer quando você grita, chora ou implora? Não. Isso só alimenta o ego dele. O que realmente desestabiliza um narcisista, seja ele homem ou mulher, é o seu silêncio. É o contato zero. Porque quando você some de verdade, ele entra em colapso por dentro. E ninguém te conta isso. Hoje você vai entender o que acontece na mente de um narcisista quando perde o controle. E o mais importante, vai descobrir que o seu afastamento é a única linguagem que ele realmente entende. O jogo vira, mas não da forma que você imagina. E se você assistir até o fim, vai sair daqui com clareza total do que ele está prestes a fazer, antes mesmo dele tentar. Passo 1. Ele acha que você está fingindo. Quando você aplica o contato zero, o narcisista não entra em pânico de imediato. Ele acha que é só mais uma das suas birras emocionais e acredita que tudo vai voltar ao normal em breve. O narcisismo é cego quando se trata do próprio poder, e ele está convicto de que ainda tem controle sobre você. Para ele, esse silêncio não é uma ruptura, é só uma encenação. Nos primeiros dias, ele nem reage com força. Apenas observa, esperando que você volte arrependido. O estoicismo que você começa a praticar é o que vai desmontar esse plano. Essa reação inicial do narcisista vem da confiança doentia que ele tem no ciclo de manipulação. Ele já viu esse filme antes. Vocês brigam, você se afasta, mas depois volta. Ele aposta na repetição. Acredita que o vínculo ainda está atado pela culpa, pela carência ou pela dependência emocional que o narcisismo cultivou aos poucos. Mesmo que você esteja do outro lado sentindo dor, ele vê tudo isso como parte do jogo. Como um bom manipulador, ele não reage. Apenas espera. Mas dessa vez, algo escapa ao controle. Você não responde à mensagem. Não visualiza os stories. E isso começa a plantar uma semente de dúvida na cabeça dele. Ainda pequena, mas incômoda. Apesar de não admitir, o narcisista tem medo real de perder o suprimento emocional. O narcisismo precisa se sentir admirado, desejado e importante. Quando o silêncio é real, ele sente um leve abalo na estrutura que jurava ser indestrutível. O jogo já começou a virar, mesmo que ele finja o contrário. Se você quer manter essa posição firme, silencie as redes sociais dele e pare de buscar atualizações sobre a vida dele. Diga para uma pessoa de confiança que cortou o contato. Isso não é só estratégia. É proteção mental. O narcisista vai tentar transformar sua decisão em culpa. Mas cada dia de silêncio é uma micro-vitória. Não precisa postar nada, nem provar nada. Apenas suma. O estoicismo se manifesta na firmeza de quem não precisa mais ser notado para existir. Passo 2. Ele mantém a pose, mas já está inquieto. Mesmo percebendo que o silêncio está durando mais do que ele esperava, o narcisista não dá o braço a torcer. Ele finge tranquilidade. Continua postando normalmente, rindo, saindo como se sua ausência não significasse nada. Só que, por dentro, o incômodo já começou. O narcisismo precisa da sensação constante de controle. E quando o jogo sai do roteiro, ele se vê obrigado a vasculhar os bastidores. Sutilmente, ele começa a procurar sinais de que você ainda está sob domínio dele. É aí que começa o monitoramento silencioso. Ele entra no seu perfil, analisa seus stories, observa quem curtiu suas fotos. Pode até pedir para algum amigo em comum trazer informações. Tudo sem se expor. O narcisista odeia parecer frágil, então age pelas sombras. Qualquer mudança na sua postura, como deixar de curtir uma publicação dele ou sumir de um grupo, já serve de alerta. O narcisismo transforma qualquer ausência em ameaça. O estoicismo, nesse ponto, é como um espelho que ele não quer encarar. Essa inquietação não se manifesta em palavras, mas em ações camufladas. Ele aparece em lugares que você costumava frequentar. Publica indiretas genéricas, marca presença, mesmo sem citar nomes. Tudo isso é tentativa de sondagem emocional. O narcisista quer testar se você ainda está atento, se vai morder a isca. E quando não há resposta, o silêncio vira ruído. A ausência começa a pesar. Ele ainda tenta manter a pose, mas a máscara já está rachando por dentro. Para você, esse é o momento de manter a postura firme.
Nada de checar o que ele publicou, nem comentar com amigos sobre o que ele pode estar sentindo. Isso só te puxa de volta para o jogo. O ideal é focar em pequenas rotinas que simbolizem liberdade emocional. Um novo hobby, encontros com pessoas que te inspiram, tempo de qualidade consigo mesmo. O narcisismo não suporta ser ignorado com dignidade. O estoicismo, por outro lado, floresce no silêncio que se sustenta sozinho. Passo 3. Ele te provoca indiretamente. Quando o silêncio começa a durar demais, o narcisista entra em modo ofensivo, mas sem parecer que está atacando. Ele começa a lançar provocações disfarçadas, stories com indiretas, frases genéricas sobre superação, posts com legendas afiadas. À primeira vista, parece que não tem nada a ver com você, mas a intenção é clara. O narcisismo usa essas mensagens para testar sua reação. Ele quer ver se você responde, curte, comenta ou até rebate. Qualquer sinal já seria uma vitória. Essa provocação não vem só pelas redes. Ele pode usar amigos em comum para espalhar recados sutis. Fulano tá bem, viu? Ou ele já seguiu em frente. São pequenas bombas jogadas no seu campo emocional. O narcisista conhece seus pontos sensíveis. Ele sabe que basta cutucar a saudade ou a dúvida que a estrutura começa a balançar. Por isso, ele não grita. Ele sussurra como quem não quer nada. Mas o que está por trás é o mesmo de sempre. Manipular sem se comprometer. O jogo é sujo porque parece inofensivo. Enquanto você tenta seguir em paz, ele provoca. E se você reage, ele diz que foi você quem buscou confusão. É um jogo psicológico de desgaste. O narcisismo adora inverter os papéis. E nesse ponto, o estoicismo se torna ainda mais necessário. Não reagir é mais difícil do que parece, mas também é a resposta mais poderosa. Porque nada desmonta mais um narcisista do que ser ignorado no auge da sua tentativa de controle. Se isso estiver acontecendo, bloqueie os gatilhos, silencie notificações, evite conversar com quem leva e traz mensagens dele, e pare de buscar sinais onde não existe sinceridade. O estoicismo pede clareza e firmeza. Se algo é feito para te provocar, não merece sua atenção. Um gesto simples como não visualizar os stories ou deixar de seguir já é um recado claro. O narcisista provoca porque não aceita perder. E cada silêncio seu reforça que o controle não está mais nas mãos dele. Passo 4. Ele usa a isca da empatia falsa. Quando percebe que as provocações não funcionaram, o narcisista muda de tática. Ele tenta parecer outra pessoa, compreensivo, amoroso, sensível. Manda uma mensagem cheia de saudade, fala em mudança, diz que entendeu tudo e que, dessa vez, é diferente. É tudo ensaiado. Não há transformação verdadeira, apenas performance emocional. A intenção não é reconciliação genuína, é reconquista do controle. Ele sabe que se parecer frágil, você pode abaixar a guarda. Esse tipo de jogada mexe fundo com quem ainda está emocionalmente ferido. Afinal, ouvir que ele se arrependeu pode reacender a esperança. E é aí que mora o perigo. O narcisismo se alimenta da sua boa vontade. Ele não volta porque mudou. Volta porque perdeu. E precisa provar para si mesmo que ainda manda. É como um jogador que, depois de errar todas, finge humildade só para ter outra chance no jogo. Mas assim que tiver acesso de novo, vai retomar os velhos padrões. Muitas vítimas caem nessa armadilha porque querem acreditar. Querem que tudo tenha valido a pena, que o sofrimento tenha transformado o outro. Mas transformação real leva tempo, requer esforço e responsabilidade. E o narcisista detesta processos longos. Ele quer atalhos emocionais. Por isso, encena mudanças que nunca aconteceram. Fala em terapia, em Deus, em família. Usa tudo o que for necessário para abrir a porta. Mas no fundo, não aprendeu nada. Só mudou o tom da manipulação. Se isso acontecer com você, o melhor é observar com frieza. Não bloqueie por impulso, mas também não se envolva. Anote o que foi dito, compare com o passado e veja se as atitudes batem com as palavras. Pessoas que mudam não pedem confiança. Elas constroem. E quem sentiu na pele o peso do narcisismo sabe reconhecer um pedido genuíno de desculpa. Então respire fundo, mantenha distância e se proteja.
Porque quem quase te destruiu não pode ser o mesmo que te salva. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, então presta atenção. Você precisa conhecer o e-book. É um livro virtual, rápido, direto, que você acessa na hora, sem enrolação. Lá, eu te explico passo a passo como quebrar o ciclo da manipulação narcisista com clareza, firmeza e estratégias que realmente funcionam no dia a dia. E junto com esse conteúdo principal, você ainda recebe 2 materiais que completam tudo. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para te ajudar a identificar manipulações antes que elas te afetem, e outro para te ajudar a reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora, com leveza e profundidade. O link para acessar está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Depois dá uma olhada com calma. Vai te ajudar demais. E se ainda não segue o canal, aproveita para se inscrever e ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Cada pessoa que entra aqui fortalece esse movimento de libertação e verdade. Passo 5. Ele te ameaça de forma velada. Quando percebe que perdeu o controle emocional e que suas tentativas de sedução falharam, o narcisista mostra outra face. A simpatia falsa dá lugar a mensagens secas, frases cortantes e ameaças disfarçadas. Ele diz que vai sumir de vez, que vai te esquecer ou que já está com outra pessoa. Mas tudo isso vem envolto em um tom teatral de desapego. O objetivo é provocar medo e insegurança. É fazer você duvidar da própria decisão e acreditar que está perdendo algo valioso. Essas ameaças não são explícitas. Ele nunca vai admitir que está tentando te intimidar. Vai fazer parecer que está apenas seguindo em frente, como se fosse o grande desapegado da história. Mas por trás dessa pose, existe um desejo profundo de punição. O narcisismo se sente traído quando perde o domínio sobre alguém. E quando ele não consegue te puxar pelo charme, tenta te empurrar pela dor. É chantagem emocional camuflada de indiferença. O que confunde muitas pessoas é que essas ameaças parecem adultas, até razoáveis, mas não são. São manipulações calculadas, feitas para atingir suas vulnerabilidades. Ele sabe onde apertar. Às vezes é com silêncio cruel, outras vezes com declarações públicas de novo amor, que parecem feitas sob medida para você ver. E se você reagir, ele vai dizer que você está se importando demais. É um jogo duplo, onde ele quer te provocar e te culpar ao mesmo tempo. Se passar por isso, lembre-se de que quem realmente superou não precisa fazer alarde. Quem está em paz não avisa que está indo embora. Então, se ele começar a te excluir com barulho, mantenha sua posição. Nada de correr atrás. Nada de tentar mostrar que você está melhor. Simplesmente mantenha a sua decisão, sem se justificar. Porque quando você para de reagir, ele começa a afundar na própria encenação. E a máscara do narcisismo começa, enfim, a desmoronar. Passo 6. Ele parte para o desespero silencioso. Por fora, nada mudou. Ele continua postando, agindo normalmente, até fazendo piadas sobre liberdade. Mas por dentro, o caos começou. O narcisista sente que perdeu o comando. E como não entende o que é amor verdadeiro, ele interpreta sua ausência como abandono. A estrutura emocional dele começa a ruir. O narcisismo não tolera perder. Ainda mais quando a perda acontece em silêncio, sem briga, sem drama. Porque isso foge totalmente do roteiro que ele conhece. O desespero, nesse estágio, não é visível. Ele se esconde por trás de uma aparente frieza. Só que a mente está em colapso. O narcisista entra num estado de raiva contida, misturada com medo e frustração. Começa a se sentir rejeitado, insignificante, esquecido. E isso fere o centro da identidade dele, construída em cima de controle e validação externa. Ele quer gritar, mas não pode. Quer te alcançar, mas o orgulho não deixa. Então ele sufoca em silêncio. Esse silêncio dele não é um sinal de paz. É a pausa de quem está tentando se reorganizar para atacar de novo. O narcisismo é meticuloso. E quando percebe que está perdendo, ele recolhe as armas para tentar um novo tipo de ofensiva. O problema é que, dessa vez, não há brecha. Porque você não está mais reagindo. Isso quebra o ciclo. E é aí que o vazio se instala. Um vazio que ele não sabe lidar.
porque nunca aprendeu a ficar só. Sempre precisou de alguém para se sentir inteiro. Se chegar nesse ponto, mantenha sua estratégia. Não ache que ele esqueceu de você porque sumiu. Ele está em crise. Mas não é sua função resgatá-lo. Quem te machucou em silêncio, agora sente o peso da própria ausência. Não é vingança, é consequência. O silêncio que antes servia para te punir, agora volta como castigo. E quando você entende isso, percebe que não precisa mais vencer, porque já venceu no momento em que parou de se explicar. Passo 7. Ele tenta te substituir. Quando o silêncio começa a sufocar e nenhuma das estratégias anteriores funciona,